Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que fala de fé, religião, histórias das religiões, sociologia da religião, dicas de leitura, literatura e religião, filosofia e religião, né? E hoje, dica de leitura, a autobiografia, finalmente temos em mão a autobiografia do Papa Francisco. A gente já leu aqui sobre a vida e obra, né? Entrevista com jornalistas italianos. E esse aqui ele também contou com a ajuda de um jornalista, que ele é chamado Carlo Musso, né? Então ajudou ele a escrever essa autobiografia que já saiu, né? Então ele deixou a vontade explícita, né? Senão, não publique antes, né, do meu falecimento. Então, assim que, né, tivemos a notícia, né, da morte do Papa, aí está disponível, então, né? Então estamos aqui lendo, né, a biografia do Jorge Mario Bergoglio, de família italiana, imigrantes italianos que vieram no século XX para a Argentina, então hermano argentino. E aí ele vai contar isso. Na verdade, o início aqui, mais de terço do livro é falando da história da família, né? Então, fala muito da família e depois vai inserir a carreira eclesiástica, né? A questão da vocação espiritual e tal. E mais no final é que vai ter o papado, e aí pouco, né? Até o livro A Vida vai falar mais dessa questão, e o Nome de Deus e Misericórdia, que também lemos aqui, vai falar mais da doutrina, né? Da contribuição dele para o papado, etc. Então ele não vai tratar muito de religião, né? Mas como é um líder religioso, então, né, a gente coloca aqui. Mas a autobiografia é interessantíssima, que vai contar, a gente vai saber coisas sobre ele, que é um homem de cidade, gostava da cidade, né? Então, fã de futebol, ele tinha lá o time de coração, que é o San Lorenzo, né? Vamos saber que ele era leitor de clássicos, conhecia a literatura italiana, literatura espanhola, literatura argentina, né? Gostava de música clássica, barroca, Mozart, né? Interessante. Então, a gente vai conhecendo coisas particulares, assim, de infância, o que ele gostava de ler, né? E como é que a família ficou sabendo da vocação espiritual, né? De trabalhar pela igreja, né? Então, seja interessante aqui é isso, é o lado humano, né? Acho mais importante conhecer aqui é como ele vai rastreando a família dele lá no final do século XIX, a unificação da Itália, né? Aquelas guerras que tinha ali do norte e do sul, a unificação do reino. Lembrar que a Itália eram feudos, né? Até essa reunificação em 1870, 670, né? E depois que foi unificado, igual a Alemanha, né? A Alemanha, na mesma época, teve esse processo aí de unificação, porque eram pequenos reinos e feudos, né? Feudos, reinos e feudos, porque eles não tinham centralização, não tinham Estado, né? O que é o Estado? Não tinha um Estado, né? Então, essas guerras, tanto na Alemanha quanto na Itália, é que levaram a unificação desses países assim um pouco tarde na história, porque aí quando eles foram reivindicar, né, o lugar na Europa ali, aí teve o quê? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai falar que a família passou por esse problema e muitos vieram da Itália para a América, tanto para os Estados Unidos como para a Argentina, etc., por causa dessas guerras, né? As guerras de unificação, Primeira Guerra Mundial, né? E aí, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele já era nascido, né? Ele nasceu em 36, e quase 90 anos de vida, né? Então, que completaria em 26, ano que vem. Então, quase 90 anos de vida, e aí ele mostra justamente como é que eles acompanharam a Segunda Guerra Mundial através do rádio, né? Então, ficaram assim, consternados, como é que, né? Mais uma guerra mundial, né? Então, ele é contra as guerras, né? Questão assim, pacifismo, contra as guerras, e ele é a favor, ele é contra a xenofobia, porque ele é uma família de imigrantes, né? Então, ele fala de vários relatos de imigrantes, fala dos navios que afundaram, né? Navios desses imigrantes que vieram para a América, tanto para o norte quanto para o sul. Muitos desses navios afundaram, então ele mostra, ele é muito assim, sensível quanto a isso, ainda mais essas imagens que a gente vê desde 2015 aí, né, os vários imigrantes na Europa, né, ali na Itália, vários imigrantes atravessando o Mediterrâneo, né, até a nado, né, aqueles barcos furados lá. Então mostra o drama humano, né, e ele é totalmente contra a xenofobia, porque deve-se receber bem o imigrante, que são pessoas que estão tentando nova vida, fugindo de questões de guerra, questão de problema político, né, ditaduras. Então ele mostra muito isso aí. Vai contar então a vida modesta, a pobreza, a questão da família, né, o interesse que a família tinha pela religião, a devoção, né. Vai falar da vocação espiritual, vai falar da doença, né, teve doença nos pulmões, né, então ficou assim, teve cirurgia nos pulmões, então realmente o pulmão muito debilitado, né, então realmente essa doença quando veio, né, do ano passado para, né, acho que esse período aí de doença, realmente a gente viu a debilidade do Papa, né, com relação à doença, né.
E aí ele vai contar a história, a importância do multiculturalismo, porque ele estando na Argentina, falava espanhol, família italiana, né? Ao estudar, ele sabia latim e grego, né? E aí ele explica, olha, então, na verdade, a gente era de uma cultura muito múltipla, porque ali tinha poloneses, alemães, russos, né? A América é isso também, né? O sul do Brasil é cheio de alemães, poloneses. Então, ele mostra a importância do diálogo, inclusive ele dialogava com outras religiões, né? Dialogou muito com o catolicismo ortodoxo, né, do Oriente. Mostrou muito interesse em conversar com os muçulmanos, né? Então tem livro dele que, né, o Fratelli Tutti, né? Fratelli Tutti é um livro que nasceu desse diálogo aí com o islamismo, que é uma religião monoteísta, né? Então o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são monoteísmos, ou seja, crença em apenas um único Deus, né? E aí ele mostra, então, a importância da misericórdia, por isso que o nome de Deus é misericórdia. Então, ele vai amarrando tudo aqui. Então, você pode pegar alguns trechos do livro e ler aquelas partes separadas, né? Ou seja, ler as encíclicas, igual eu falei aqui, né, da Fratelli Tutti. A outra que eu falei, tinha uma outra, a Laudato Si. A Laudato Si é mais a ecoteologia, né? Ecoteologia, outra encíclica. Em nome de Deus, a misericórdia, né? É uma entrevista que ele aproveitou para falar disso. Tem o Vida, né? Que aí é uma entrevista também que fala da vida e obra, né? Então é interessante. No canal aqui eu li um pouco de cada um, né? Então é importante ler o conjunto dessa obra toda, né? Assim, aí estou ressaltando que não é um livro que vai falar de religião, né? Religião é o contexto, obviamente, da família, né? Da vocação, mas não é um livro assim, eu até esperava que eles falassem mais de religião, mas não, né? É mais contexto familiar, então mais de um texto aqui, mais metade do livro, né? Lá para metade do livro é que ele vai trabalhar a questão da vocação, a opção pelos pobres, né? Aí você imagina, então por que ele escolheu Francisco, né? Quando virou Papa, né? Francisco em relação, obviamente, ao São Francisco de Assis, né? Que é a questão da opção pelos pobres, a questão da modéstia, né? A questão da justiça social, né? Então, e a questão, quando ele fala da guerra, a ideia do pacifismo, então ele fala da guerra, sempre ficou consternado com a guerra, porque, primeiro, a família dele sofreu, né? Vários familiares morreram nessas guerras aí, tanto na unificação da Itália quanto na Primeira Guerra Mundial. Então, você entende. E aí ele ficava, enquanto criança, né? Nasceu em 36, então, enquanto criança, ele ficava ouvindo os relatos, principalmente da perseguição contra os judeus, né? Então ele entende como é que é, né? A família é imigrante, viu como é que os judeus tentaram sair da Europa, né? Entende a questão do lar judaico na Palestina e entende também que tem que ter o espaço dos palestinos, né? Então, por isso que ele, a preocupação que ele tinha com os palestinos, né? Então diz que ele, né, nessa guerra da Palestina, ele ficava ligando sempre para as comunidades da Palestina para saber como é que estava, né? Então, a preocupação justamente com isso, né? Ou seja, a guerra era uma preocupação, pedia paz ali na Ucrânia com a Rússia, né? E justamente porque ele tinha história familiar. Então não é uma coisa assim que ele leu, não, né? A família falava do problema da guerra e as famílias destruídas, vários familiares que morreram em guerras, né? E familiares que saíram da Europa justamente para não ter que entrar nessas guerras, né? Por isso que ele é a questão do pacifismo. Então esse é um livro interessante para conhecer o lado humano, né? Então eu acho que por isso que a autobiografia ele vou publicar, né, depois do falecimento, porque não é uma encíclica papal, né? Ele não está falando de religião, que não está discutindo doutrina, não, né? Não está falando de dogma. Aqui é para o conhecimento da pessoa, assim, que, né, até pessoas que não são católicas, né? Conheço pessoas que não são católicas, que elogiavam a pessoa do Papa, do Francisco, né? Então é interessante como é que ele conseguiu ir além da bolha católica, como dizem, né? Conseguiu ir. E alguns católicos não gostavam do. Interessante, né? Eu conheço também católicos que não gostavam do Papa, por questões políticas, etc. O Papa é comunista, né? Então é interessante como é que ele furou a bolha católica, né? Pessoas que não são católicas elogiavam, e pessoas dentro do catolicismo, né? Alguns setores do catolicismo, né? Obviamente não é todo o catolicismo, alguns setores extremados do catolicismo não gostavam da figura do Papa. Então é interessante que ele ama e odeia, né? Então tem pessoas que realmente elogiavam a pessoa, o trabalho, a doutrina, né? A escrita, o intercâmbio, os diálogos, né? O Papa do diálogo. Mas outras pessoas dentro da própria instituição, né, dentro da igreja, não concordavam. Então é interessante. Vale a leitura, tá? Então vale a leitura. Vai esperando aí, que metade do livro é mais um ambiente familiar. Depois que vai entrando na questão mesmo da vocação e como é que ele chegou a ser Papa. Que aí é o clímax da obra, né? É o clímax da obra que ele estava lá no fim da sala e começaram a perguntar para ele um monte de coisa pessoal. Você tem problema no pulmão? Você não tem pulmão? Não sei o que, não.
E aí ele percebeu que tava, o pessoal tá falando muito sobre mim, né? Por que que estão perguntando muito sobre mim? E aí ele teve a surpresa, né? Ele não podia esperar, porque outras pessoas, né? Ele esperava que outras pessoas fossem, né? Escolhidos no conclave para ser o Papa, mas né? E aí foi interessante o caso de ser dois papas ao mesmo tempo, né? Tinha um Papa emérito, que é o Bento XVI, e o Francisco, né? Os dois papas, interessante isso, né? Foi histórico, né? Os dois papas, tem até um filme dos dois papas conversando, que a gente não sabe se é real, né? Mas o filme mostra muita linha teológica, doutrinária, as diferenças doutrinárias dos dois papas, né? Um mais conservador, um mais progressista, então é interessante essa conversa. E aí ficaram os dois papas, né? Um papa emérito e o papa realmente que estava ali, né, à frente da igreja, né? Então é interessantíssimo, é um momento histórico, né? E então vale a leitura, né? Essa edição aqui tem 360 páginas, né? 360 páginas, né? Fica aí, né? Um papa leitor, um papa que gostava de música barroca, né? E que gostava de futebol, né? O São Lourenço, né? Então é interessante isso aí, o papa humano, né? Fica a dica, lembrar que ele foi escrito em colaboração com Carlo Musso, a autobiografia Esperança, do Jorge Mário Bergoglio, ok? Grato pela atenção, não deixem de